galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Guilherme Lima na área. Vamos falar hoje um pouco sobre o Teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas, tudo bem? Então, inicialmente, para nós falarmos do Teorema de Pitágoras e das razões trigonométricas, nós temos que ter isso dentro de um triângulo retângulo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar isso no triângulo retângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo. Quais são as características de um triângulo retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus, ok? Então, nesse triângulo eu tenho um ângulo de 90 graus e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamei aqui de A, nós determinamos como sendo a nossa hipotenusa, tá bom? E os outros lados nós chamamos de cateto, tá? Eu chamei de B e chamei também de C, ok? O que Pitágoras deixou para nós? Qual foi o seu teorema? Pitágoras deixou que a relação entre os três lados desse triângulo. Então, qual que é a relação? Hipotenusa, no meu caso aqui, A ao quadrado é igual o outro lado. Então, a hipotenusa é igual cateto, vou escolher o B primeiro, B ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, C ao quadrado. Ok? Então, esse é o nosso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom? Vamos para as razões trigonométricas. Quais são elas? Seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, quem é o seno? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? Vou chamar de H. Tranquilo? Quem que é o cosseno? O cosseno nada mais é do que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Então, o seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente dividido também pela hipotenusa. E quem é a tangente? Tangente é mais fácil, né? Tangente é a nossa bebida aí favorita, Coca-Cola. Então, Coca. Então, tangente é cateto oposto, Co, dividido por cateto adjacente, Coca. Tá bom? Bora lá, então. Então, quem ficou o seno? O seno ficou cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, Coca. Tranquilo? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Esse cateto oposto, muita gente confunde, né? O cateto oposto, ele está sempre relacionado a qual ângulo que nós estamos observando. Por um exemplo, neste caso aqui, nós temos o beta. Quem seria o cateto oposto ao beta? O B. Tá? Oposto. Tá? Quem seria o cateto adjacente? O C. Ok? Agora, se eu olho para o alfa, quem é o cateto oposto ao alfa? O C. Tá? E quem é o cateto adjacente ao alfa? O B. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Tá? A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90. Ela não muda. Tranquilo? Agora, se eu falo em relação a este ângulo ou a este ângulo, nós temos catetos opostos e adjacentes de acordo com cada um deles. Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá, né? Vamos pensar agora nos ângulos notáveis. Por que a gente vai para os ângulos notáveis para posteriormente vir para o exemplo? Porque os ângulos notáveis a gente precisa dele para calcular, por um exemplo. Qual que vai ser o seno, cosseno e a tangente de 45? Tá bom? Então nós temos uma musiquinha, então a gente pode pensar assim, ó. Como que a gente calcula o seno, cosseno e tangente? Então a gente começa assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, rei. Podemos começar então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, rei. Então, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Então, todo mundo sobre 2. Ó. Só não pode esquecer raiz no 3 e no 2. Então, só não pode esquecer raiz no 3 e no 2. Então, vem aqui, ó. Raiz no 2 e raiz no 3. E o raiz no 1? Não precisa. Raiz no 3 e raiz no 2. Tranquilo? Agora vamos para a tangente, né?
A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Tranquilo? Então, vamos aprender? Vamos memorizar? Então, de novo, ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. Hey, só não pode esquecer raiz no 3 e no 2. Tranquilo? A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então fica fácil, ó. Qual que é o seno de 30? 1 sobre 2, meio. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E assim você consegue calcular todos, ok? Então agora vamos aplicar através de um exemplo, né? Todos esses conceitos que nós acabamos de falar. Então nós temos ângulo, o cateto oposto a este ângulo, e nós estamos procurando o cateto adjacente. Então o que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então nós vamos calcular qual que é a tangente de qual ângulo. O ângulo é 30 graus. Tangente de 30 é igual COK, cateto oposto 10, dividido pelo cateto adjacente, x. Aí você vai lá nos ângulos notáveis. Qual que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Então no lugar aqui da tangente você vai colocar raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 10 sobre x. Como que eu calculo isso? Eu tenho uma igualdade entre duas frações. Então eu vou multiplicar em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, raiz de 3 vezes x e 10 vezes 3. Isso vai ficar o que então? Vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 10 vezes 3, 30. Tranquilo? Então, o raiz de 3 está multiplicando. O que acontece? O inverso da multiplicação, divisão. Então, vai ficar x é igual a 30 dividido por raiz de 3. Só que eu não posso deixar a raiz no denominador. Então, o que eu faço? Eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Que é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Não muda nada. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, não tenho mais raiz. Então, isso vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Posso simplificar. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, isso vai ser igual a 10 raiz de 3. Tranquilo? O outro exemplo que nós temos. Eu tenho o ângulo de 45, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Então, o que eu vou utilizar? Se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu uso o seno. Tranquilo? Então, vou usar o seno. O seno de quem? Do ângulo. Qual que é o ângulo? 45 graus. Seno de 45 graus é igual a cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Dividido pela hipotenusa, que é 10. Tá bom? Então, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você vê na tabela, qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do seno de 45, ficará raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a x sobre 10. Novamente, multiplico em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes x, 2x. É igual a 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. O 2 está multiplicando, qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, x é igual a 10 raiz de 2 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, isso é igual a 5 raiz de 2. Lembrando, as unidades, todas elas estão em centímetros, então a minha resposta também é em centímetros. Tá bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal.